Olá, meus amados, graça e paz a todos vocês que hoje estão inscritos no meu canal Conversa com Deus, CCD Conversa com Deus. E para vocês que não são inscritos no meu canal, por favor, se inscreva. E aqueles que já são inscritos, ativem, por favor, também o sino de notificação para que quando eu for postar outros novos vídeos, vocês possam ser acionados e ficar no entendimento, no conhecimento das novas informações. Bom, meus irmãos, hoje aqui eu quero poder estar aqui falando com vocês sobre a primeira epístola de João, né? Que trata justamente para com aqueles que se dizem conhecer a Deus, né? É muito importante a gente entender verdadeiramente o significado de se mencionar, afirmar que conhece-se a Deus, de conhecer verdadeiramente a Deus, né? Eu falo isso porque já há alguns anos, porque eu sou um recente convertido, né, há 4 anos, e necessariamente eu lembro perfeitamente que quando algum cristão, algum crente, algum evangélico vinha em minha direção me perguntando se eu, Sandro, conhecia a Deus, eu categoricamente, incisivamente dizia: sim, conheço. Hoje já há algum tempo, né? Já tem um ano e pouco, mais ou menos, que eu me aprofundo na palavra e eu lembro dessas questões vividas ou vivenciadas por mim e afirmava que eu não conhecia a Deus, tá? Hoje eu já conheço e estou trabalhando este meu conhecimento. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou trabalhando. Porque quando se afirma em João, né, nós temos, categoricamente falando, nós temos a seguinte instrução: se eu digo que eu conheço a Deus, logo eu respeito, conheço e sigo os seus mandamentos. Se eu afirmo isso, né, que conheço e conhecendo eu entendo sobre, tenho conhecimento sobre os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é de nosso Senhor, nosso Deus, e eu os pratico, categoricamente os pratico. Quando eu faço isso, logo então eu estou falando o quê? A verdade, né? Não sou mentiroso. Agora, quando você afirma que conhece ao Senhor Deus nosso, nosso Pai, e você conhece os mandamentos ou não conhece, porém não os pratica, né? Você logo é tratado como um mentiroso. Ou que você não está em Deus e Deus não estará em você, pois se trata então de um mentiroso. Vou fazer a primeira leitura aqui do capítulo 1, só para a gente ter aí uma, uma melhor absorção desse entendimento. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar em comunhão, meus irmãos, comungar, né, exige-se outras pessoas ali fraternalmente falando para poderem estarem compartilhando. E a comunhão de Deus é nas coisas que Deus nos ensinou. A partir do momento que comungamos, né, de um mesmo entendimento ou conhecimento ou da própria verdade, como aqui está sendo mencionado, nós essencialmente praticamos. Por que então foi escrito o Evangelho, não? Senão para podermos melhorar e também corrigir nossos atos, nossas atitudes e nossos comportamentos, assim falando, né? Porque por meio dele nós vamos aprumando, nós vamos ajustando os nossos passos para com a mesma velocidade ou primordialidade, para com os mesmos passos, analogicamente falando, comparando os nossos ao do nosso Senhor Jesus Cristo, que este sim veio à Terra para justamente nos propor um exemplo verdadeiro de como nós nos devemos comportar. Amém? Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Essa passagem aqui, meus irmãos, que fala justamente que se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É bem interessante porque a partir do momento que nós estamos aqui na carne, vivos, né, perambulando de um lado para o outro, nós somos pecadores, né? O pecado maior se fez lá atrás, né, em Adão e Eva, né, após o engano, né, ou o erro, melhor dizendo, cometido por Eva e a anuência de Adão. Nessas condições nós já somos os pecadores. Então, mas o que eu quero falar aqui para vocês nessa passagem é dizer a vocês que muito mais benéfico, muito mais honroso para com Deus é você mesmo buscando fazer ou agir com perfeição, coisa que nós não somos perfeitos graças à presença de Deus em nós. Então, quem é perfeito não somos nós, sim de Deus. Mas graças a nossa busca, né, por essa perfeição advém de Deus, é muito melhor nós afirmarmos que não somos perfeitos, que nós temos pecados, mesmo sem lembrarmos se estamos cometendo ou não pecado durante a nossa trajetória. Mas é muito mais gratificante, é muito mais misericordioso da parte de Deus para conosco nos perdoar, mesmo não tendo pecado, porque você está se mostrando que você tem a consciência que é imperfeito. Essa imperfeição te faz menor, né? No reino dos céus se diz que o menor será tratado como o maior, né? Então, você se colocar como inferior, assim como Paulo sempre o fez no caminho, no trajeto, né? Na estrada de Damasco, né? Que foi aonde foi avistado, ele vislumbrou, né? A nosso Senhor Jesus Cristo até a sua morte. Então ele sempre se diminuiu, sempre se mostrou pequeno, menor. Por quê? Porque é dessa forma que nenhum inimigo seu jamais poderá te jogar no chão. Você já vai estar lá no chão, você já vai estar lá embaixo. Você se diminui, os humilhados, dizem um texto que os humilhados serão exaltados. Mas os humilhados, no texto, no querer dizer do texto, quer dizer você mesmo se auto-intitular inferior, se
humilhar. E você mesmo se humilhando no querer para que outros possam